Unimed Poços de Caldas tem diversas histórias de valor que fazem parte da essência da cooperativa, marcada por dedicação, inovação e cuidado. Dentre essas histórias, algumas se destacam, como por exemplo a da nossa convidada de hoje, que em 2024 completa 32 anos de trabalho dedicado à Unimed Poços de Caldas. Atual gerente de integração e mercado, a Lucinda foi convidada em 1992 para ajudar até mesmo estruturar os setores da Unimed Poços de Caldas, não é isso, Lucinda? Conta um pouquinho para a gente de como que foi essa sua chegada na cooperativa. Olha, falar da minha história com a Unimed Poços de Caldas é algo que faz a gente fazer uma retrospectiva, o que é muito bacana, é motivo de muito orgulho, porque faz me lembrar da época da minha faculdade, né? Eu fazia o curso de administração de empresa e onde tinha disciplina de ciências contábeis. E eu tinha um professor, que era o professor Maurício, ele gostava muito, né, da minha atuação como aluna, e eu tinha um contato muito próximo dele. Ele me pediu, eu pedi que quando tivesse alguma oportunidade para trabalhar na área contábil, financeira, que ele me indicasse, né, que eu queria muito atuar na área financeira. Na época eu trabalhava no Sindicato das Empresas de Transportes, eu era secretária, e queria muito, né, atuar na área a qual eu estava estudando. E o professor Maurício, ele me chamou um dia na mesa dele e me disse: Lucinda, tem uma cooperativa que está se instalando em Poços de Caldas e eles têm uma vaga na área financeira. Te interessa? Eu falei: nossa, meu sonho, é o que eu mais quero, é trabalhar numa empresa maior. Eu não conhecia essa cooperativa, não conhecia a Unimed, não sabia o que significava a Unimed, não tinha a menor ideia. E aí eu fui para uma entrevista com ele e o Dr. Jason, na época, que era o diretor financeiro. E o Dr. Jason era um grande entusiasta, passou para mim aí todas as informações de como é que a cooperativa foi fundada, quais os motivos que ela foi fundada, e me fez essa proposta de ingressar junto com a cooperativa que estava iniciando, né? Nessa época, ela tinha apenas 7 meses de fundação. E eu aceitei na hora, né? Falei: claro que eu quero. A nossa conversa aconteceu numa sexta-feira, na segunda-feira eu já estava trabalhando na Unimed, já estava iniciando aí a minha história aí junto com a Unimed. E chegando na Unimed, eu conheci o Totonho, que era super, né, receptivo, um cara fantástico. Totonho com uma pessoa assim que é o maior exemplo de líder que eu conheço. Na época o Totonho me recebeu super bem, me acolheu super bem, e aí ele foi contar para mim exatamente como é que estava funcionando o operacional dessa cooperativa, o que já tinha de cliente. E, para minha surpresa, o setor financeiro não existia. O Totonho era o gerente da cooperativa e ele ainda estava fazendo todos os controles na sala dele, ele que emitia os cheques, não tinha nem máquina. Na época era máquina de escrever, os cheques de pagamento não eram nem emitidos à máquina, eram emitidos à mão. Os funcionários tinham um livro de registro, que ele mesmo estava fazendo o registro dos funcionários. Enfim, não existia nenhum controle. Era um setor para iniciar e começar um processo de estruturação. E lá fui eu, com esse desafio, toda animada para esse processo de estruturação. Além da estruturação desses setores, de conhecer a cooperativa, a dinâmica de trabalho, o que você nomeia assim, como os principais momentos seus de desafios, de superação dentro da Unimed? Foram muitos, porque além dessa questão da estruturação,
eu logo de cara descobri que era também para eu assumir os processos de registros contábeis de algo que eu nunca tive contato, a não ser pelo conhecimento acadêmico, por tudo que eu havia aprendido na faculdade. Mas eu nunca tinha tido nenhum contato na prática, não fazia ideia de como funcionava aí o registro contábil. E para minha surpresa também eu descobri, logo que eu entrei, que eu precisava calcular a folha de pagamento e os impostos sobre a folha. INSS, FGTS e tudo mais que eu nunca tinha, para mim era uma surpresa, nunca tinha tido contato. Além do Totonho, né, eu tive o Carlos Couto, que foi uma figura super importante aí na minha formação, no meu desenvolvimento, o qual trabalhamos junto aí durante muito tempo. E aí eu comecei realmente a gostar daquilo que eu estava fazendo, porque eu consegui, tudo aquilo que eu aprendi na faculdade, eu consegui trazer para a prática. E isso é muito gratificante para o profissional que está iniciando sua carreira, né? Eu aprendi muito com ele e desenvolvi muito nesse período. Acabei me tornando uma especialista na área e assim a gente seguiu durante muito tempo. Na época o Totonho, né, demonstrava aí que estava gostando bastante do meu trabalho e ele aí foi a glória. Logo de início, fazia 6 meses que eu estava trabalhando, ele me deu uma promoção. E foi aonde eu assumi a coordenação, que aí eu passei a ter uma equipe, né? Nós fizemos os processos seletivos, já não se dava mais para trabalhar sozinha. E aí ele me promoveu, eu lembro direitinho que eu falei, gente, da onde saiu esse nome? A chefe intermediária de contabilidade e finanças. Esse nome bonito que eu ganhei aí como liderança do setor. E aí eu assumi, né, formalmente a área contábil e a área financeira. O Carlos Couto, ele era uma empresa terceirizada. A gente trabalhava muitas vezes aos sábados e aos domingos no escritório dele, para dar conta de fazer todos os registros contábeis, fechar o balanço, fazer reunião com o conselho. Eu já comecei a ter contato nessa época em realizar as reuniões com o conselho fiscal, prestar conta e fazer todo o processo, né? Que na época ele era bem arcaico, bem manual. A gente tinha aquele computador gigante que a gente fazia todos os registros, mas a maioria dos registros eram manuais. E a gente exercitava muito a questão de pegar o conceito ali que você aprendeu lá na universidade e traduzir para a prática. O que era débito, o que era crédito, com o momento que eu usava uma situação ou outra, a entender o demonstrativo de uma DRE. E assim foi durante muitos anos, né? Eu ficava numa salinha ali na Rua Piauí, que era uma espécie de um corredor. Eu não tinha uma sala para trabalhar. Ali a gente tinha 5 salas e ficou muito pequeno. Então eu ficava nessa salinha. Logo depois a gente mudou para a casa da Rua Junqueiras. Era uma casa linda. Ali o Totonho, que sempre teve muito bom gosto, montou toda a decoração, toda a estrutura, móveis novos. E ali cresceu muito. Eu lembro que a gente trabalhava ali, tinha um espaço muito bacana. Nessa época, Dr. Carlos Granato, ele era o presidente e ele gostava muito de organizar algumas confraternizações. Chegava uma sexta-feira, de surpresa ele resolvia fazer um churrasco. E ele subia convidando todos os setores. E era muito bacana essa reunião, né? Dr. Granato, ele mesmo ia para a churrasqueira e fazia essas confraternizações. E era algo que integrava todo mundo, né? Todo mundo se sentia ali uma grande família.
Relembrando essa história, como que você avalia a sua trajetória de crescimento, mas também de desenvolvimento, de liderança profissional e também pessoal? Afinal, foram 32 anos, onde muitas coisas mudaram, você se tornou mãe, aqui, né, na Unimed Poços. Então, queria que você avaliasse, relembrando, né, toda essa história. Olha, como desenvolvimento profissional, foi assim, etapas de muito desafio e que eu vejo que tudo que eu cresci, tudo que eu aprendi foi graças a essa experiência com a Unimed, essa vivência, essa prática e toda a dedicação, né? Porque você só realmente cresce e desenvolve se você aceitar os desafios e assumir, puxar a responsabilidade para você. E isso não me faltou na época, né? E não me falta até hoje a questão de você realmente chamar a responsabilidade e compromisso para você. Agora, em relação à questão pessoal, eu falo que a minha história de vida se confunde com a história da Unimed, porque as duas seguiram juntas, né? Eu entrei na Unimed muito jovem, eu tinha 22 anos. Na Unimed eu me casei, né? Junto aí com essa história da Unimed, eu conheci meu marido, me casei, tive o meu primeiro filho. Quando eu tive meu primeiro filho, eu engravidei, né? A Unimed, ela estava construindo o complexo Unimed que a gente está hoje. Eu me mudei grávida aqui para o complexo Unimed, junto com um monte de desafio, porque aí veio a regulamentação dos planos de saúde, veio a ANS regulamentando não só o mercado de saúde suplementar, mas as questões regulatórias voltadas para a contabilização, novo plano de contas. E aí eu grávida tinha que deixar toda essa estrutura pronta para eu sair de licença maternidade. Então eu falo assim que as duas histórias realmente se confundem, porque eu vivi todas as etapas de minha vida pessoal, de constituição da minha família, nascimento dos meus filhos, junto com todos os desafios da Unimed. Lucinda, só para a gente finalizar, um dos propósitos do Histórias de Valor, além de reconhecer e compartilhar, relembrar essas histórias, é também passar uma mensagem para essa nova geração de colaboradores que já fazem parte do nosso quadro de funcionários, uma nova equipe que também vai entrando na Unimed com esse projeto de ampliação do hospital. A gente sabe e espera, né, que o número de colaboradores cresça. Então, queria que você deixasse uma mensagem justamente de motivação para esses futuros profissionais. A mensagem que eu deixo é no seguinte sentido, né? Os jovens hoje, eles são muito ansiosos, né? Eles querem pular etapas e não querem viver o processo. E aí isso não combina. A gente tem que viver o processo para que a gente evolua e realmente cresça dentro das organizações. Então, a mensagem que eu deixo é no sentido de comprometimento, né? Você não pode ter as coisas sem realmente puxar responsabilidade para você. Então, quando você puxa a responsabilidade para você, você é desafiado e motivado a realizar as coisas de uma forma diferente do que quando você resolve fazer estritamente aquilo ao qual a empresa te contratou. Na época eu poderia recusar todos os desafios que me foram dados. Eu poderia ter ficado apenas ali com a proposta do financeiro, mas muito pelo contrário. Eu puxei isso tudo de responsabilidade para mim, apesar de ter sido um susto, e não me arrependo nem um pouco. Então, façam além daquilo a qual vocês foram contratados, porque fazer aquilo que você foi contratado é o básico. Ir além é o que te faz crescer, é o que te faz desenvolver. É isso. Muito obrigada por ter aceito o convite, compartilhado com a gente a sua história, se emocionado aqui conosco também. E como? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. É um grande prazer, um grande orgulho poder contar
a minha história e a história da Unimed. A cada episódio nós relembramos as histórias e também reforçamos a essência da cooperativa de saúde, que é justamente marcada por essa dedicação dos nossos colaboradores, alguns que têm mais de 2 décadas de trabalho aqui na Unimed Poços de Caldas. Então continue acompanhando cada episódio, cada história e cada capítulo desta jornada.